Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos refletir hoje o Salmo 39 e 38, 39 da versão hebraica, 38 da versão grego-latina. É o nosso 47º encontro. O que possa esperar? Este salmo é uma súplica individual do período do pós-exílio da Babilônia. É uma oração de confiança na bondade divina, para que, nesta vida passageira que vivemos, de curta duração neste mundo, possamos levar uma vida feliz, com alegrias, embora passemos por provações. Este salmo é um salmo que se destaca de todos os outros salmos. O autor é tão independente e o que relata aqui é uma situação tão pessoal que o salmo não se enquadra nos limites tradicionais de todos os outros salmos aqui do Saltério. É uma experiência pessoal de sua relação com Deus e com o pecado. Ouçamos o texto do Salmo 38, 39 e 38. Eu disse: vou vigiar minha conduta, para não pecar com a língua. Vou tapar com mordaça a minha boca, quando o injusto estiver presente. Eu me calei em silêncio. Segurei-me para não falar, e minha dor tornou-se intolerável. Por dentro, o coração me queimava. Ao pensar nisso, o fogo se inflamava. Então soltei a minha língua. Mostra-me o meu fim, Javé, e qual é a medida dos meus dias, para eu saber o quanto sou frágil. Olha, os dias que me deste são palmo apenas, e a minha duração é o nada diante de ti. Sim, todo homem não passa de um vazio. Todo homem é apenas aparência. O homem vai e vem como sombra, e labuta por um nada. Amontoa e não sabe quem vai recolher. E agora, Senhor, o que posso esperar? Em ti se encontra a minha esperança. Livra-me de minhas transgressões todas. Não me deixes como traje para o insensato. Eu me calo e não abro a boca, pois quem vai agir és tu. Afasta de mim a tua praga, pois eu sucumbo ao ataque da tua mão. Castigando o erro, tu educas o homem, e como traça tu róis os tesouros dele. Os homens todos são apenas um sopro. Javé, ouve a minha prece. Dá ouvido aos meus gritos. Não fiques surdo ao meu pranto, porque sou hóspede junto a ti, inquilino como os meus antepassados. Afasta de mim o teu olhar e deixa-me respirar, antes que eu me vá e já não exista mais.
Este é o salmo que nós vamos refletir hoje. Eu disse, versículo 2, vou vigiar a minha conduta para não pecar com a língua. Vou tapar com mordaça a minha boca, quando o injusto estiver presente. O salmista inicia afirmando de que terá que ter cuidado com a sua conduta, para não agir sem pensar, para que não peque com a língua, para que não blasfeme. Diante o ímpeto de falar as coisas, muitas vezes temos que nos calar. O salmista vai calar sua boca e amordaçá-la, para não responder ao injusto. Existe um conflito interno dentro deste salmista, entre o querer e o fazer. Trata-se de um diálogo com Deus. Ele sente o ímpeto de querer falar, mas tem consciência de que tem que ficar calado. Prefere suportar em silêncio o próprio sofrimento, para não dar razão ao ímpio, nem se servir de espetáculo pela sua lamentação e revolta contra Deus, a blasfêmia. Versículo 3. Eu me calei em silêncio, segurei-me para não falar, e minha dor tornou-se insuportável. O calar tornou-se um tormento, vontade de explodir, uma pressão interior. A pessoa pressiona para não falar, mas parece uma panela de pressão. Parece querer explodir. Quanto mais reprime, mais intolerável se torna. Se tornou um tormento insuportável. Versículo 4. Por dentro, o coração me queimava. Ao pensar nisso, o fogo se inflamava. Então soltei a minha língua. Minha raiva aumentava. Um fogo inflamava a língua do salmista. Estava em chamas, queimando a ponto de não aguentar mais. Então o salmista explode. Soltei a minha língua. Versículo 5. Mostra-me o meu fim, Javé, e qual é a medida dos meus dias, para eu saber o quanto sou frágil. O salmista afirma: Tu sabes que meu fim está próximo, Javé, e que eu não tenho muito tempo de vida, pois a vida do ser humano é curta. A medida dos dias que foi permitida para o salmista viver, pois o ser humano é frágil, efêmero. Então, ele lança essa pergunta angustiosa, sufocante. Mostra-me o fim, Javé. Qual é a medida dos meus dias? Versículo 6. Olha, os dias que me deste são um palmo apenas, e a minha duração é um nada
diante de ti. Sim, todo homem não passa de um vazio, todo homem é apenas aparência. O salmista responde às suas inquietações. A resposta à pergunta, qual a medida dos meus dias? O salmista responde, a medida dos dias é curta, um palmo apenas. Isto é, ele diz, minha duração é nada diante de ti. Incomparável é a vida dos seres humanos, marcada pelo tempo, e a realidade da vida divina, que é incomparável com a medida do tempo. Nossa vida é curta. O ser humano quer viver e depara com o limite temporal de sua existência. Assim podemos dizer com o salmista: todo ser humano é igual em valor a todo vazio. Uma aparência, uma figura passageira. Diante do ser total de Deus, a criatura é apenas aparência vazia, pois não se sustenta por si mesma. Versículo 7. O homem vai e vem como sombra, e labuta por um nada. Amontoa e não sabe quem vai colher. Todo ser humano que caminha sobre a terra é uma sombra, uma imagem sem substância, vazia. Todo ser humano morrerá, irá para o lugar das sombras. Todo o trabalho que ele fez para ganhar a vida, acumular riquezas, é para nada. Tudo que faz é nada. Não sabe quem vai colher. Ele não tem garantia de existir no tempo, pois enquanto planeja, ele não tem segurança de sua vida no instante depois. Versículo 8. E agora, Senhor, o que posso esperar? Em ti se encontra a minha esperança. O ser humano que confia em si mesmo, confia no vazio. Sua vida passa e vai passar. O salmista mostra que a única saída para o homem é confiar em Deus, que ele chama de Adonai. Só em Deus, Adonai, se pode colocar a esperança. Louco é o ser humano que confia em seu próprio vazio, numa realidade que teve início e terá um fim. A esperança no futuro está em Deus Adonai. Diretamente, ela é colocada em Deus. Versículo 9. Livra-me de minhas transgressões todas. Não me deixes como ultraje para o insensato. O salmista suplica a Deus Adonai que o liberte de seus pecados, de suas transgressões, isto é, o rompimento com os mandamentos. Ele tem consciência de seus pecados e reconhece a Adonai Deus, suplicando que o liberte de todos eles. O perdão o libertará de suas aflições. Que ele, não perdoado, se torne um ultraje para o insensato, isto é, uma razão de deboche. Versículo 10. Eu me calo e não abro a boca, pois quem vai agir és tu. Não abro a boca para responder ao homem vil, que me censura das aflições que sofro. Deus Adonai
deu-lhe as aflições, e é só Ele que pode removê-las, quando assim desejar. As palavras do homem vil são irrelevantes para a minha situação, diz o salmista, e não há razão para nem argumentar com ele. Pelo fato que o homem vil me reprove, é também permitido por vós, Adonai, Deus, como resultado de seu decreto. Aceito este decreto, diz o salmista, intencionalmente, sem protesto. Versículo 11. Afasta de mim a tua praga, pois eu sucumbo ao ataque de tua mão. O salmista se entrega todo nas mãos de Deus Adonai. Ele não resiste à ação deste Deus. Então ele se entrega totalmente. Não é possível resistir. Esta súplica para que a praga, o castigo, se afaste dele. Ele não pode lutar contra o castigo de Deus. Pede a Deus que retire a sua mão e o toque logo, a fim de que se cure. Não se deve lutar contra a mão de Deus, nem se consegue fazer isso. Versículo 12. Castigando o erro, tu educas o homem, e como traça, tu róis os tesouros dele. Os homens todos são apenas um sopro. Castigando o erro, tu educas o homem. E como traça, tu róis os tesouros dele. Os homens todos são apenas um sopro. Deus Adonai traz aflição à pessoa para afastar do ser humano a iniquidade. Tem um sentido curativo. Ao puni-lo da transgressão que cometeu e evitar que repita a ofensa. Tu róis, diz o salmista, sua saúde, a saúde de sua carne, que é consumida como a traça destrói os vestidos. Novamente, o que é o homem diante de Deus? O que é a sua vida? Um vazio, um sopro temporário, pois a saúde do ser humano e a sua beleza são efêmeras e elas são consumidas pela doença e pelas aflições. Versículo 13. Javé, ouve a minha prece, dá ouvido aos meus gritos, não fique surdo ao meu pranto, porque sou hóspede junto de ti, inquilino como os meus antepassados. Aqui 3 súplicas no imperativo. Javé, Deus. O salmista grita em alta voz, ouve a minha prece. Segundo, dá ouvido aos meus gritos. Não silencie quando grito, mas levante e venha me libertar. Terceiro, não fique surdo com meu pranto. Que Deus possa estar em atenção ao pranto, à dor, à angústia do salmista. Sou um hóspede junto de ti. Como meu pai, sou um estrangeiro, um inquilino contigo. A ideia refere a uma pessoa que vem do estrangeiro e busca seu refúgio aos habitantes de uma nova terra. Que Javé permita habitar, viver com ele em sua terra, ele e seus filhos. Pois a vida do homem
neste mundo é como uma residência temporária. Assim, o homem, na sua vida na terra, quer estar com Deus. Versículo 14. Afasta de mim o teu olhar e deixa-me respirar, antes que eu me vá e já não exista mais. Afaste de mim, deixa-me só e não me aflija mais. Afaste teu olhar de mim, diz o salmista, que Javé afaste dele o olhar irado, e uma vez possa respirar aliviado antes de morrer. O salmista ainda não menciona a necessidade salvífica da morte e ressurreição de Cristo, em que a humanidade recebeu a libertação do poder do pecado e da morte. O peso da presença divina, para amenizar a vida do salmista diante de seu pecado, encontra na súplica do fiel, neste salmo, em que suplica que Deus afaste o olhar dele para que possa viver aliviado o tempo que ainda lhe resta neste mundo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.